Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para fazer um Web Talk com vocês, que foi um quadro que eu criei desde o ano passado, onde eu trago um assunto interessante, uma curiosidade, algo que eu considero importante para passar para vocês de informações. Principalmente assim, contando um pouco da história, de algumas coisas que acontecem por aqui, dando um pouco do meu depoimento, por muitos anos morando aqui nos Estados Unidos. Então hoje nós vamos contar a história do famoso frango frito, que é uma receita criada pelo KFC, ou seja, Kentucky Fried Chicken. E para falar um pouco do sucesso dessa receita criada pelo Coronel Sanders, eu vou começar contando um pouco da história, de como tudo começou. Eu queria lembrar também para vocês que às vezes as pessoas que são empreendedoras, que iniciam negócios, que têm boas ideias, às vezes tentam vários negócios, tem algumas dificuldades, às vezes tem negócios que não dão certo, mas um dia descobrem, né, uma receita, um método, ou criam algo que seja muito interessante e que leva ao sucesso. Foi o que aconteceu com o Coronel Sanders. Ele conseguiu realizar o sonho de criar uma receita que ele tanto queria, e de que essa receita fizesse tanto sucesso aos 66 anos. Já com uma idade bastante avançada, depois de ter tentado vários negócios e fazer parte de várias profissões, foi a partir dessa data, em que ele tinha 66 anos, que ele criou a sua própria receita de como fazer o frango frito mais gostoso do mundo. Então eu vou começar contando um pouquinho da história do Coronel Sanders e aí vou passar para a parte histórica de como tudo começou, para que vocês que visitam os Estados Unidos ou que já estiveram por aqui, que já viram nas ruas ou mesmo nos bairros ou nas vias de acesso de um estado para o outro, quando estão viajando, viram a placa do Kentucky Fried Chicken, do KFC. Então eu vou contar hoje a história de como tudo começou. Bom, o Coronel Sanders, ele passou a ser conhecido por ser um empreendedor que começou a franquear sua própria cozinha em uma época em que o sistema de franquia ainda estava em desenvolvimento. Ele percebeu o potencial da marca e criou um negócio que se expandiu rapidamente, o KFC, se tornando uma das marcas mais conhecidas no mundo no mercado de fast food. E ele criou exatamente uma receita e que no sul dos Estados Unidos, Kentucky faz parte da região sul dos Estados Unidos, não está muito longe aqui do estado da Geórgia, onde eu moro, e ele criou uma receita onde o sul dos Estados Unidos tem o hábito de comer bastante frango. Então ele resolveu criar uma receita usando vários ingredientes e fazendo com que esse frango se tornasse no futuro um grande empreendimento e uma grande rede de fast food, não só nos Estados Unidos, não só no estado onde foi criada a receita, o estado de Kentucky, mas também no mundo inteiro. Então, o Coronel Sanders, o nome dele era Harland Sanders. Ele serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ele foi bombeiro, mecânico de carros e vendeu seguros. Ele nasceu no estado de Indiana, mas foi no estado de Kentucky onde ele iniciou o seu negócio. O estado de Kentucky tem como capital Frankfort. Kentucky é um estado que é bastante conhecido também porque acontecem durante o ano algumas corridas de cavalo, a Kentucky Derby, que acontece no mês de maio. A história do Kentucky Fried Chicken foi fundada pelo Coronel Sanders, começou com um pequeno restaurante na cidade de Corbin, em Kentucky, em 1930. Sanders era conhecido por sua receita secreta de 11 ervas e especiarias. Começou a franquear sua cozinha em 1952, quer dizer, ele iniciou com um pequeno restaurante, fazendo o frango frito, vendendo o frango frito, que era a principal receita do restaurante, mas só depois de muitos anos, 22 anos depois, é que ele passou a franquear a sua receita. E a partir daí, o KFC se tornou um sucesso mundial, de acordo com
as pessoas que gostam de fast food e que gostam de comer um frango frito, bem crunchy, e que tem uma coloração dourada, um frango dourado, e que vem acompanhado de outros ingredientes também. Então a história toda começou em 1930, quando ele tinha 40 anos. Ele comprou um pequeno motel e adequou a esse motel um pequeno restaurante na cidade de Corbin, Kentucky, onde ele começou a servir seu frango frito, como uma alimentação para o café da manhã, para o almoço, para as pessoas que passavam na estrada e paravam naquele local para se deliciar com o famoso frango frito. Em 1939, ele resolveu sofisticar essa receita. Aí ele foi usando mais ervas e mais especiarias. E aí foi dando mais sabor a esse frango. Em 1952, o primeiro Kentucky Fried Chicken franquia é aberto na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, com o primeiro franqueado, que foi o primeiro que acreditou na receita, acreditou no negócio do Coronel Sanders, o senhor Peter Hammond, que foi o primeiro franqueado que resolveu investir no Kentucky Fried Chicken. Em 1956, Sanders vende seu restaurante em Corbin e se dedica a expandir seus negócios, assinando novos franqueados. Aí ele foi oferecendo, né, para outros estados, para outros lugares, para que conhecessem, né, a marca e a qualidade do frango produzido por ele, criado essa receita. Em 1957, o balde de frango do Kentucky Fried Chicken, eu quero explicar do balde, é mais ou menos um balde de papelão, onde tem a foto do Coronel Sanders. Ele é o garoto propaganda, o senhor propaganda do seu próprio negócio. E esse balde é como se fosse aquele balde de pipoca, de papelão, que a gente, quando vai ao cinema, compra o balde de pipoca para assistir o cinema. Então é mais ou menos daquele tamanho. E ali é servido frango frito e os outros acompanhamentos que eu vou falar daqui a pouco, como se serve esse balde quando você compra no Kentucky Fried Chicken. Então o famoso balde de frango é lançado com o garoto propaganda, o Coronel Sanders, servindo de propaganda para o seu próprio negócio. Em 1964, Sanders vende a KFC para investidores. Ele resolveu dar um salto maior. Aí ele resolveu vender para investidores, não só aqui dos Estados Unidos, mas também fora do país também. Em 1976, Sanders é considerado a segunda pessoa mais reconhecível do mundo em uma pesquisa independente sobre marcas de fast food, porque a carinha dele era estampada em todas as lojas de fast food, o balde onde se compra, né, a embalagem onde se compra a comida no fast food do KFC. Então ele se tornou assim uma figura super conhecida. Então mesmo que as pessoas nunca tivessem visto ele pessoalmente, mas sabiam que era o Coronel Sanders, criador do Kentucky Fried Chicken. O coronel faleceu em 1980 com 90 anos. E quando ele criou a receita, ele tinha aproximadamente 66 anos. Então vamos falar um pouquinho da receita. Então ele usava, no início, ele usava uma panela de pressão para fritar o frango. Aquela panela de pressão própria para fritura. Ele também vendia essas panelas. Ele era uma pessoa assim que tinha uma vontade muito grande de vender coisas, de fazer um negócio. Então ele começou também, além de criar receita, ele também vendia essas panelas de pressão por onde ele visitava, por onde ele passava, e passava sempre a ideia para as pessoas que a panela de pressão era a melhor forma de você fritar aquele frango e que você ia ter uma consistência melhor e fazia um frango mais macio, saboroso e frito em várias camadas. E fazer também aquele frango dourado. Então, ele começou a usar a sua receita. Ele usava alguns ingredientes como pimenta, usava especiarias, usava bastante, vamos dizer assim, condimentos. E dizem que a receita dele, ele utilizava 11 condimentos para chegar na perfeição de fazer esse frango saboroso. Além do frango, foi criado também alguns acompanhamentos para que as pessoas pudessem comprar o meal completo, ou seja, a refeição completa. No próprio KFC, eles têm algumas, vamos dizer assim, opções para você comprar um almoço completo para 4 pessoas, para 8 pessoas, ou até mesmo porções individuais. Então, o frango frito é
basicamente o maior ingrediente desse fast food, mas também acompanha purê de batata com gravy, que é aquele, vamos dizer assim, coloca em cima do purê de batata como se fosse assim um molho criado para que dê mais sabor ao purê de batata. Aqui chama-se muito combo, né? Você compra o frango, o purê de batata, salada, o pãozinho, que é o chamado de biscuit, a batata frita e até mesmo a opção de refrigerante ou chá gelado. Então, esse combo tem para vender em todos os KFC e normalmente as pessoas usam muito também para festas, porque tem porções maiores para 10, para 8, mais pessoas. Bom, essa é basicamente a receita que ele utilizava para criar esse frango tão saboroso que tornou-se super conhecido no mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho da companhia, então? A KFC, Kentucky Fried Chicken, é considerada uma food corporation e eles também compraram, o próprio grupo, eles também compraram o Pizza Hut e o Taco Bell. Então, se você está visitando aqui os Estados Unidos, às vezes você vai ver um fast food do Taco Bell vizinho ao KFC, porque eles estão ali fazendo parte da mesma food corporation, ou seja, da mesma companhia, ou até mesmo nas proximidades do Pizza Hut. Então, é muito fácil a gente, às vezes, encontrar numa parte de mall ou dentro de um grande shopping center, né, os dois ali lado a lado, ou até os três. Então, food corporation faz parte do KFC, a Pizza Hut e o Taco Bell. Bom, além do famoso frango frito, criado pela receita do Coronel Sanders, aconteceu também 2 filmes que se tornaram assim bastante popular aqui nos Estados Unidos, e eles estão em 5 plataformas, tá na Netflix, tá na Disney, tá no Amazon Prime, tá na Claro Video e na Loki. Vocês podem assistir o filme que conta um pouco dessa história, é bem interessante, é um mini filme, não é um filme muito longo. E o primeiro foi criado um filme de romance, que é A Sedução da Receita. O ator que faz o Coronel Sanders é o ator Mário Lopes, e esse filme foi feito em 2020. É a história de um jovem chefe com uma receita secreta de frango, né? Essa receita é conhecida através do Coronel Sanders, e que é criado ali uma história onde uma mulher quer casar sua filha com um pretendente escolhido por ela, e essa receita vai fazer com que essa aproximação do casal dê certo. Então é um filme curto, se você tiver interesse de assistir, procure nas 5 plataformas que eu citei aqui agora. É um filme de romance de 2020, A Sedução da Receita. E o outro é Fast Food Secret, de 2021, que conta mais especificamente a história do Coronel Sanders, de quando ele criou, aos 66 anos, a receita do melhor frango frito do mundo. Então é bastante interessante para quem gosta, né, de querer saber a história desses negócios, desses business que deram certo. E às vezes você está viajando não só pelos Estados Unidos, mas por outros países também, e aí você vê um Kentucky Fried Chicken, você vê a propaganda, né, com a carinha do Coronel Sanders lá na embalagem, ou você vê na frente do prédio, né, vamos dizer assim, a figura de um frango, então com aquele biquinho aberto, né, fazendo movimento. Aqui no estado da Geórgia, aqui na cidade de Marietta, a gente tem um Kentucky Fried Chicken que fica localizado na região de Marietta e que é super conhecido porque o prédio tem no alto, tem um frango, que ele tem um relógio gigante e que a carinha do frango ele abre e fecha toda hora. Então as pessoas passam por aquele local, e eu me lembro assim que é até identificado quando você está se localizando naquela região, você falar antes ou depois do KFC, porque o prédio serve de referência para aquela localização naquela área, tá bom? Bom, quais são as localizações do KFC? São muitas, né? Eles têm, são mais de 4.270 localizações no mundo inteiro. O KFC tem no estado da Califórnia o maior número de fast food instalados por toda a Califórnia. É também localizado em 150 países, a China, Japão, o México, a região do Caribe, e o headquarter, onde acontece todo
vamos dizer assim, todo o escritório de publicidade, de criação da marca fica no estado de Kentucky, na cidade de Louisville. Aqui nos Estados Unidos, em 48 states, em 48 estados, são mais de 3.228 lojas de fast food, restaurantes de fast food espalhados em todos os Estados Unidos. Então, se você está visitando aqui os Estados Unidos, se você ainda não conhece o KFC, se você gosta de fast food, quer conhecer essa receita, quer saborear esse frango super saboroso, então entre no KFC ou vá no drive-thru ou faça o seu pedido, eles também entregam. E eu tô aqui mais como informação histórica da marca, tá? Então, assim, é uma das opções de fast food para quem gosta de fast food, e eu gostaria de passar essa informação para vocês como uma informação histórica interessante e contar a história de alguém que tentou vários negócios e que finalmente, né, com a sua receita, com a sua criatividade, ele conseguiu criar uma grande marca e hoje é uma das maiores marcas de fast food do mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado da informação de hoje e eu agradeço a presença de vocês e me conta aí se você já veio nos Estados Unidos, se já provou do Kentucky Fried Chicken, se você gostou ou não, e fala para mim qual é a sua impressão de conhecer o combo completo, a receita completa com todos os ingredientes do do Kentucky Fried Chicken. Uma boa Thank